Olá, o meu nome é Bruno Xavier. Seja muito bem-vindo aqui a mais um tópico da disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso Superior em Tecnologia em Energias Renováveis do IFRN Campus João Câmara. O tópico que a gente vai estudar hoje é o de análise de potência em circuitos alternados, certo? Espero que vocês tenham uma boa videoaula. A principal referência bibliográfica que a gente utiliza aqui na nossa disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos é o livro que está em tela de Fundamentos de Circuitos Elétricos, do autor Alexander, certo? Então eu sugiro que vocês leiam o tópico relacionado à videoaula, certo? Vejam os exemplos e façam os exercícios. Então, pessoal, seguindo a nossa metodologia, certo? Aqui nesse ensino remoto barra híbrido que a gente tem aqui no IFRN, a gente tem os objetivos específicos, certo? Para cada um dos nossos momentos. Então, a gente tem 3 momentos, certo? Em relação a esse tópico, vai acontecer da mesma maneira. Na videoaula, que é o momento assíncrono, vai ser apresentada teoria sobre análise de potência em circuitos alternados, certo? Eu também fiz alguns exercícios e fui explicando à medida que eu ia fazendo eles e coloquei aqui nos sliders para que vocês tenham um melhor entendimento da aplicação dessa análise de potência em circuitos alternados, certo? Eu tive um probleminha porque eu tentei fazer de algumas maneiras, eu tentei a mesa digitalizadora não chegou, então eu tentei utilizar um tablet mais antigo que eu tinha, não deu certo, então eu dei um jeito para conseguir fazer isso. Então eu espero que vocês gostem, certo? E depois dessa videoaula, que a gente vai precisar, só um parêntese, essa videoaula a gente vai precisar dividir em duas, certo? Porque aqui a gente tem um assunto mais extenso que é um dos principais tópicos aqui do curso da disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos. Então, vocês vão ter que se dedicar mais tempo aqui a esse tópico, certo? Porque ele é bastante importante até para disciplinas que se seguem em semestres posteriores, certo? Então, após essas duas videoaulas, vocês vão ver o momento, vocês vão ter um momento híbrido, que é muito da responsabilidade de vocês. E nesse momento, a gente preparou alguns exercícios para que trabalhasse os seguintes objetivos específicos, para que vocês saibam e que eu perceba que vocês saibam explicar cada um dos tipos de potências e suas correlações, certo? É, eu quero que vocês também diferenciem o circuito capacitivo do indutivo por meio da potência reativa e do fator de potência e que vocês consigam realizar a correção do fator de potência. Então, reiterando, esse momento é um momento muito da responsabilidade de vocês, então vocês vão precisar ter estudado e aprendido a teoria de análise de potência e circuitos alternados para realizar esse segundo momento. E a gente vai também poder discutir isso no momento posterior, que é o nosso momento síncrono, que acontece pelo Microsoft Teams, certo? Então a gente julga e pensa que foi realizado, certo? A gente vai poder discutir, nós em conjunto, discutir sobre cada um desses tipos de potência, certo? E também a gente vai poder fazer isso por meio da experimentação, por meio de simulações, analisando o consumo de potência em circuitos CA. Então, pessoal, é importante que vocês leiam esses objetivos específicos e depois de realizar cada momento, que vocês voltem aqui e vejam se estão conseguindo é, chegar nesses objetivos específicos. É importante que vocês saibam aonde a gente quer chegar, certo?
Então, em um primeiro momento, quando a gente apresenta, talvez vocês não entendam, mas depois de ver a teoria e depois de ver os exercícios, isso vai ficar mais claro. Então, é importante que vocês voltem a esses objetivos específicos para saber se eles estão sendo alcançados. É, outra dica, principalmente para esse tópico, porque ele é mais extenso, certo? E é um dos principais tópicos aqui da disciplina, é que vocês reservem 2 dias, certo? Pois para esse tópico a gente vai precisar de 2 videoaulas para cobrir o assunto, então que vocês reservem 2 dias. O planejamento foi não deixar cada videoaula com mais de 1 hora, certo? Então eu separei em 2 videoaulas. Então, eu sugiro que vocês reservem um dia para ver uma videoaula, reservem outro dia para ver a segunda videoaula antes do nosso momento síncrono, certo, pessoal? Então que vocês se programem, se planejem para dar tempo. Então, pessoal, sobre o tópico abordado de análise de potência em circuitos alternados, a gente tem esses subtópicos, certo? Que vão ser detalhados. A gente vai fazer uma breve introdução sobre potência em circuitos alternados, certo? Falar sobre potências instantânea e média, sobre a máxima transferência de potência média, sobre valor RMS ou eficaz, que a gente já citou na primeira videoaula, que a gente fala de sinal alternado, certo? Depois vai falar sobre potência aparente, fator de potência, certo? Sobre potência complexa e, por último, sobre correção do fator de potência, que é um dos principais objetivos que a gente quer chegar aqui na nossa disciplina, certo? Então, a gente tem um conteúdo um pouquinho grande, certo? Então, a gente vai precisar fracionar esses tópicos em mais de uma videoaula. De toda forma, é importante aqui eu apresentá-los de uma forma conjunta para vocês terem a noção do que está relacionado a esse tópico. A última videoaula que a gente viu foi sobre os teoremas de Thevenin e Norton. Esses teoremas eles são técnicas de simplificação de circuitos, na qual a gente transforma a parte do circuito cujos valores são fixos em um circuito equivalente, ou de Thevenin, se o teorema utilizado foi o teorema de Thevenin, ou
no circuito equivalente de Norton, se o teorema utilizado foi o teorema de Norton. Todavia, a gente vai fazer isso, a gente vai aplicar esses teoremas aqui, além dos outros métodos de análise de circuitos, que a gente também viu anteriormente, a gente vai fazer isso para os circuitos CA, certo? Então, considerem que, que a teoria relacionada a teoremas de Thevenin e Norton para circuitos CA é praticamente idêntica à teoria de teoremas de Thevenin e Norton para circuitos CC, certo? É, tirando o fato de que a gente precisa transformar o circuito apresentado para o domínio de fasores, caso ele já não esteja, certo? Assim como a gente o fez quando a gente estudou os métodos de análise de circuitos, a gente viu primeiro o método de análise de circuitos CC e depois viu o CA e a gente lembra que eles são bastante parecidos, certo? Então, vai ser a mesma coisa aqui para o teorema de Thevenin e Norton. Então, pessoal, a potência é o valor mais importante em sistemas de energia elétrica, pois envolvem a transmissão de energia de um ponto a outro, a geração e distribuição, certo? E, portanto, a análise de potência nessas ações sobre a energia nesses sistemas será bastante importante. E hoje em dia, principalmente, né, nos sistemas de energia renovável, certo? A análise de potência também é muito importante em sistemas eletrônicos e de comunicação. No dia a dia, é importante que a gente observe também a potência nominal de cada aparelho para evitar possíveis danos a ele. Então, a gente tem uma série de aplicações aqui relacionadas a esse tópico que a gente vai estar vendo hoje. A potência instantânea vai ser igual ao produto da tensão instantânea versus a corrente instantânea. E a gente lembra aqui como a gente representa esses sinais senoidais de tensão e corrente, certo, pessoal? Dessa maneira, no qual a gente representa tanto para corrente, tanto para tensão quanto para corrente, o valor de amplitude desses sinais e os valores de fase desses sinais, certo? Logo, a potência absorvida pelo circuito no instante t é o produto desses dois sinais senoidais, certo? Aplicando a identidade trigonométrica, na qual a gente tem o produto de dois cossenos, certo? A gente vai ter a seguinte equivalência aqui: 1 sobre 2 versus o somatório de cosseno de A menos B e cosseno de A mais B. Então, observem aqui que na representação anterior de potência instantânea, a gente tem aqui o produto de dois cossenos, que é onde a gente vai aplicar essa identidade trigonométrica, certo? Então, aqui, para cosseno de A menos B, a gente vai ter o cancelamento de ômega t, formando aqui a primeira parte, certo? No qual a gente tem cosseno de fase da tensão menos fase da corrente multiplicado por 1 sobre 2 vezes a amplitude do sinal vezes a corrente vezes a amplitude da corrente do sinal. Aqui na segunda parte a gente vai ter a parte relacionada a Logo, pessoal, a potência absorvida pelo circuito no instante t vai ser igual ao produto dos dois sinais senoidais, certo? A essa
a esse produto desses dois cossenos, a gente vai aplicar a identidade trigonométrica que diz que o produto do cosseno de A vezes o cosseno de B é igual a 1 sobre 2 vezes o somatório de cosseno de A menos B e cosseno de A mais B, certo? Então, a gente vai ter aqui duas partes para essa potência instantânea. A primeira parte referente a esse cosseno de A menos B, a segunda parte aqui referente a esse cosseno de A mais B, certo? Lembrando que cada parte vai ser multiplicada por 1 sobre 2 vezes Vm vezes Im. Observem aqui que as duas partes estão multiplicadas por 1 sobre 2 vezes Vm vezes Im, certo? E aí, quando a gente calcula aqui cosseno de A menos B, a gente vai ter cancelado aqui, ó, o ômega t. Então, fica cosseno da fase do ângulo da tensão, certo? Subtraída do ângulo de fase da corrente. E aqui para a segunda parte a gente vai ter 2 ômega t mais o ângulo de fase da tensão mais o ângulo de fase da corrente. Então a gente pode traçar, pessoal, esse sinal de potência aqui em relação ao tempo, certo? E a gente vai ver que ele é um sinal deslocado aqui no eixo da ordenada, certo? Porque essa primeira parte aqui é um valor constante, sendo a segunda parte um sinal senoidal em função do tempo, certo? Outro tipo de potência que a gente vai falar, certo? É a potência média. Ela é bem mais medida que a potência instantânea, a gente tem bem mais interesse na potência média do que a potência instantânea. Ela normalmente ela é medida em watts, certo? E ela é a média da potência instantânea ao longo de um período, certo? Então, relembrando que a gente tem aqui o sinal da potência instantânea plotado aqui em relação ao tempo, certo? É um sinal senoidal, periódico, e aí a gente lembra que a média de qualquer sinal periódico pode ser calculado aqui por meio dessa integral, certo? Onde t representa o período desse sinal periódico e aqui a gente está colocando como pt representando nossa potência instantânea, mas poderia ser outra função em relação ao tempo que também seja periódica, certo? O instrumento usado para medir potência a gente denomina de watímetro, certo? Ele calcula a média, ele calcula a potência média e não a potência instantânea. Ele não calcula, por exemplo, a potência em determinado ponto, certo? Lembrando que a gente tem aqui a nossa função em relação ao tempo, que também é uma função senoidal. A gente observa aqui que é uma função senoidal, que está deslocada no eixo da ordenada por causa dessa constante aqui, certo? A gente vê que coincide com essa constante aqui, essa primeira parte né, da nossa potência instantânea, esse deslocamento. Então, quando a gente integra o sinal da potência instantânea, a gente pode fazer algumas análises. O primeiro integrando é constante, e a média de uma constante é a mesma constante, certo? O segundo integrando é uma senoide, cuja média ao longo do seu período é zero, certo? A gente tem que a área da senoide durante um semiciclo positivo é cancelada pela sua área durante o semiciclo negativo, certo? Logo, o segundo termo desaparece e a potência média fica sendo aquele primeiro termo da potência instantânea.
Então a gente também pode representar a nossa potência média, certo? Em termos de fasores aqui dessa forma, certo? É, Aqui a gente tem o produto dos fasores de tensão pelo conjugado de corrente, certo? A gente entende melhor como realizar essas transformações observando aqui esse quadro onde a gente faz o produto do fasor de tensão pelo produto do conjugado do fasor de corrente, certo? Dividido por 2. Quem não lembra o que é o conjugado de um número complexo, eu sugiro retornar à aula de fasores e fazer uma revisão, certo? Então a gente vê que esse produto é igual a essa representação, no qual a gente tem que o valor da amplitude vai ser 1 sobre 2 vezes a amplitude da tensão senoidal vezes a amplitude da corrente senoidal passando pelo circuito, certo? E a fase desse produto vai ser a diferença da fase de tensão menos a fase de corrente, certo? A gente consegue transformar isso aqui para a forma retangular. E aí a gente observando aqui essa forma retangular, a gente vê que a parte real desse número complexo coincide aqui com nossa potência média calculada quando a gente integra o sinal periódico de potência instantânea. Lembrando, pessoal, que a gente viu na aula de fasores qual a relação entre fasores de tensão e corrente para cada um dos elementos de circuito. A gente viu essa relação para o resistor, para o indutor e para o capacitor. Então, quando a gente tem um circuito puramente resistivo, a gente pode modelar esse circuito pelo valor de uma resistência equivalente, então a gente vai ter uma situação parecida, certo? Com aquela. E a gente viu que o ângulo de fase para o sinal de tensão é igual ao ângulo de fase para o sinal de corrente, quando a gente tem um sinal de corrente alternada passando por um circuito puramente resistivo, certo? Isto é, a diferença de fase entre esses dois sinais é nula para esse tipo de circuito. É, Lembrando que a potência média é descrita por essa fórmula, 1 sobre 2 vezes a amplitude da corrente vezes a amplitude da tensão aqui, vezes o cosseno da diferença de fase entre esses dois sinais, certo? Nesse caso aqui, essa diferença de fase vai dar zero, a gente vai ter o cosseno de zero igual a 1, então a potência média para um circuito puramente resistivo vai ser igual a 1 sobre 2 vezes Vm vezes Im. A gente também poderia representar aqui dessa maneira, considerando a lei de Ohm, no qual Vm vai ser igual a R vezes Im, certo? Uma terceira maneira de representar na forma fasorial seria essa aqui. E por que isso é possível? Isso é possível porque a gente tem a seguinte relação. O quadrado da corrente fasorial é igual ao fasor de corrente, certo? Vezes o seu conjugado. Então, quem quiser comprovar essa relação para o circuito puramente resistivo, eu sugiro que aplique aqui em cima, certo? Considerando essa fórmula, e aí vocês vão poder estabelecer que essa relação é verdadeira, certo? Para circuitos puramente capacitivos, indutivos, a gente tem uma diferença de fase de mais 90 graus para circuitos indutivos e de menos 90 graus para circuitos capacitivos. A gente lembra que em um circuito indutivo a gente tem
é o sinal de tensão adiantado em 90 graus em relação ao sinal de corrente, certo? Para um circuito puramente capacitivo, a gente tem o sinal de tensão atrasado em 90 graus em relação ao sinal de corrente, ou a gente poderia dizer também que a gente tem o sinal de corrente adiantado em 90 graus em relação ao de tensão. Então, quando a gente aplica essa diferença de fase na nossa fórmula de potência média, a gente chega à conclusão que a potência média em um circuito puramente capacitivo ou indutivo ela é nula. Então, pessoal, vamos fazer aqui um exercício, certo? Para vocês terem uma melhor compreensão sobre o que a gente falou. Aqui a gente tem, na forma de diagrama de blocos, um circuito cuja alimentação é a fonte senoidal, certo? A gente não tem os detalhes dos resistores, capacitores ou indutores do circuito, mas a gente torna claro aqui que existe uma corrente passando por esse circuito, existe uma tensão aplicada sobre esse circuito. E a gente explicita, né, que esses sinais são sinais senoidais, cujos valores são os seguintes. Então, ele pede para determinar a potência instantânea e a potência média absorvida pelo circuito linear passivo, certo? A gente traz aqui os dados, os sinais de tensão e corrente, sinais senoidais em função do tempo, e a gente lembra que a potência instantânea vai ser igual a VT vezes IT, isto é, a tensão vezes a corrente, ambas senoidais em função do tempo. E a gente vai calcular como é que fica isso. Multiplicando aqui 120 por 10, vai resultar em 1.200, certo? E aí a gente tem a multiplicação aqui desses dois sinais senoidais na forma de cosseno, certo? Cuja frequência angular é 377, a fase da tensão é 45, certo? E a fase da corrente é menos 10 graus. Então, multiplicando, dá isso. E aí a gente lembra que a multiplicação de dois cossenos a gente pode resolver dessa maneira, certo? No qual a gente tem que vai ser 1 sobre 2 vezes cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B, certo? Nesse caso, fazendo a subtração dessa primeira parte por essa aqui, a gente vai cancelar e vai ficar cosseno de 55, como a gente mostrou aqui. E essa parte aqui, essa primeira parte aqui, é referente ao cosseno de A mais B, que fica 754t mais 35, certo? Então, a gente também pode reescrever e dizer que a potência instantânea é igual a 344,2 mais 600 vezes cosseno 754t, que é a frequência angular em radianos por segundo, e a gente tem que a fase desse sinal sinoidal é 35 graus, certo? Então, isso aí é a nossa potência instantânea. Isso tudo aí, pessoal, é a nossa potência instantânea, certo? Essa primeira parte aqui, ela diz respeito à nossa potência média, certo? Até porque se a gente tirar, então isso aqui vai ser a nossa potência média, certo? Até porque se a gente tirar a média desse sinal aqui senoidal, vai ser zero, certo? Então a gente fica como a média dessa constante vai ser constante. Então a gente vai ter que a média desse sinal aqui vai ser 344,2. A gente também poderia calcular potência média utilizando essa fórmula que diz respeito a essa
primeira parte aqui da potência instantânea, certo? A gente viu isso na parte teórica. Então a gente vai chegar numa relação em que vai ficar 600, né, vezes cosseno de 55. Como vocês vão poder ver. 600 vezes cosseno de 55, que dá 344,2 watts. Então, vamos lá fazer mais um exercício, certo? Nesse exemplo, ele pede para a gente achar a potência média fornecida pela fonte e a potência absorvida pelo resistor. Então, como a gente sabe que para achar a potência média, a gente precisa da amplitude da tensão, da amplitude da corrente e da diferença de fase entre o sinal de tensão e corrente. Então a gente vai achar que o sinal de corrente, por meio da lei de Ohm, V sobre Z. Eu errei aqui, por isso que eu consertei, pessoal. A gente sabe que o valor da fonte de tensão é 5 volts fase 30, certo? Tem fase 30. E que o valor dessa impedância aqui, a gente tem um resistor e um capacitor em série 4 menos J2 ohms. E aí, pessoal, eu estou abrindo aqui uma calculadora científica online que é duas vezes W, B, certo? Aí vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar, basta colocar B, como vocês estão vendo aqui, ó, Scientific Calculator, calculadora científica em inglês, aí vocês vão achar essa calculadora científica. Foi a melhor que eu pesquisei, assim, e que a gente pode criar um padrão e usar ela, já que a gente está trabalhando aqui de forma remota, né? Se a gente tivesse presencialmente em aula, a gente iria precisar da calculadora física. E aqui eu achei uma forma bem com usabilidade para a gente escrever a forma de Fazor e a forma retangular. E a gente pode fazer isso de forma direta, como vocês podem observar aqui. É sempre importante que esteja configurado em DAG ali. Quando vocês podem voltar ao vídeo e ver, certo? Então a gente achou aqui o valor dessa divisão de um número que está na forma polar por retangular, certo? É, e aí eu vou escrever aqui o resultado. É, Lembrem-se que a gente com essa calculadora científica conseguiu fazer isso de forma direta, mas se a gente tivesse sem ela, a gente precisaria, depender da calculadora científica, converter isso também aqui para a forma polar. Então, é possível converter nessa calculadora científica da forma retangular para polar e a gente achou o valor da corrente, que é 118 ampere, fase 56,57 graus. Então a gente vai utilizar aqui a fórmula de potência média, que é 1 sobre 2 vezes a amplitude da tensão, que é 5, vezes a amplitude da corrente, que a gente achou, certo? Vezes a diferença de fase do sinal de tensão sinoidal, que é 30 aqui, certo? Menos a diferença aqui do sinal senoidal de corrente, que é 56,57. Então, se vocês realizarem esse cálculo aqui, a gente acha que a potência média é igual a 2,5 watts, certo? A potência média fornecida pela fonte. A gente calculou aqui a potência média fornecida pela fonte. E quanto será, então, a potência média fornecida pela fonte, certo? E quanto será aqui o valor da potência
absorvida por esse resistor. Então, a gente poderia ter utilizado essa fórmula aqui também, mas a gente lembra que para circuitos puramente resistivos, o sinal de tensão e sinal de corrente senoidal passando por um resistor, eles têm a mesma fase. Então, o cosseno de zero é 1, então a gente fica com essa forma aqui simplificada, certo, pessoal? E a gente vai calcular agora a potência absorvida por esse resistor de 4 ohms. A gente também poderia ter utilizado uma dessas duas fórmulas caso a gente tivesse a amplitude da corrente que passa no resistor e o valor do resistor, ou o valor da corrente que passa no resistor na sua forma de fasor, certo? Então a gente também poderia ter utilizado essas outras duas fórmulas caso a gente tivesse essas variáveis em acordo, certo? E a gente viu que aqui o valor da corrente que passa nesse resistor vai ser igual ao valor calculado, já que a gente tem aqui um circuito em série, certo? Essa fonte de alimentação tá alimentando um circuito em série. A tensão no resistor, pela lei de Ohm, né, fasorial, vai ser 4 vezes o valor da corrente. Então a gente acha esses valores. Observem que a corrente e a tensão têm a mesma fase, certo? Então, a gente tem que potência vai ser 1 sobre 2 vezes o valor da amplitude da tensão vezes o valor da amplitude da corrente, certo, pessoal? E aí a gente acha qual é o valor da potência absorvida pelo resistor. A gente acha que também tem o valor de 2,5 watts. Por que isso? Porque aqui o capacitor ele não é um elemento que absorve energia, certo? Ele faz uma troca de energia com o circuito. Ele, como a gente tem um circuito alternado, a gente tem que, por vezes, ele vai se carregar e, por vezes, ele vai se descarregar trocando energia com o circuito. Ele não absorve energia com o circuito. Então, apenas o valor do resistor, apenas o valor da resistência que vai ter o consumo efetivo de potência. E como calcular a máxima transferência de potência média em um circuito representado por um diagrama de blocos como este? A gente tem um circuito linear aqui conectado à carga elétrica, certo? É, Essa carga pode ser representada por meio dessa impedância, cuja reatância é RL, cuja admitância é XL, certo? Lembrando que essa carga elétrica ela pode ser um modelo elétrico de um motor, de uma antena, ou uma TV, etc. No tópico da videoaula anterior, que foi os teoremas de Thevenin e Norton, a gente viu que a gente pode representar um circuito linear por meio desses modelos equivalentes, ou de Thevenin ou de Norton. Aqui a gente representa o circuito linear que estava representado no slide anterior por um diagrama de blocos, mas aqui a gente o faz por esse modelo simplificado de Thevenin, certo? No qual a gente tem uma fonte de tensão em série com uma impedância de Thevenin, certo? Então a gente faz esse equivalente aqui para um circuito de corrente alternada, a gente vai representar a fonte de tensão senoidal na forma de fasor, e aqui a gente vai ter uma impedância equivalente de Thevenin. Essa impedância equivalente de Thevenin vai ter uma reatância de Thevenin e vai ter uma admitância de Thevenin, certo? Então, para que a gente tenha
essa máxima transferência de potência, certo, pessoal? A gente tem que ter uma impedância tal qual é, a gente tem a seguinte relação com a impedância de Thevenin. Isto é, a impedância da carga ela deve ser igual ao conjugado complexo da impedância de Thevenin. Então, reafirmando aqui, para a máxima transferência de potência média, a impedância da carga, ZL, deve ser igual ao conjugado complexo da impedância de Thevenin, certo? Em uma situação em que a carga é puramente resistiva, a condição para a máxima transferência de potência é obtida fazendo-se a resistência da carga elétrica igual à raiz quadrada do somatório da reatância ao quadrado e da admitância ao quadrado da impedância de Thevenin. Isto é igual à magnitude da impedância de Thevenin. Dado que a gente tenha aquela condição estabelecida, isto é, que a impedância da carga seja igual ao conjugado complexo da impedância de Thevenin do circuito linear, certo? É, então, a gente vai ter a máxima transferência de potência média. E nessa situação, segundo o teorema da máxima transferência de potência, a gente vai ter um valor de potência média máxima igual ao quadrado da magnitude da fonte de tensão de Thevenin dividida por 8 vezes a resistência de Thevenin. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer um exercício sobre máxima transferência de potência, um exemplo que consta no capítulo 11, certo? Então vocês podem ler com mais calma também. Eu estou mostrando aqui para vocês, mas como forma complementar ao aprendizado, eu peço que vocês leiam. Essa condição de máxima transferência de potência média ou real, ela vai acontecer quando a gente tem a impedância da carga igual ao conjugado complexo da impedância de Thevenin, certo? Para o circuito. Ou quando a gente tem uma carga puramente resistiva, a gente vai ter uma condição de que isso vai acontecer, a máxima transferência de potência vai acontecer quando esse RL for igual ao módulo da impedância de Thevenin. Então vamos lá, a questão pede para a gente determinar o valor de RL. Então a gente trouxe aqui o nosso circuito, certo? A gente quer achar esse circuito simplificado aqui quando a gente desconecta essa carga. A gente quer achar a impedância de Thevenin e para achar a impedância de Thevenin a gente precisa desligar essa fonte, certo? Curto-circuitando esses terminais. Então a gente vai ter esses dois ramos aqui em paralelo, certo? Para achar a impedância equivalente de Thevenin em relação a esses dois pontos aqui. Então a gente vai ter o produto dessas duas impedâncias, certo? Aqui elas estão em série, então a gente consegue achar o equivalente de forma fácil. Sobre a soma dessas impedâncias. Então, eu vou utilizar a calculadora aqui para a gente fazer juntos, certo? Essa operação matemática com números complexos. Como a gente está utilizando a calculadora, então a gente pode fazer multiplicação utilizando a forma retangular mesmo, mas a gente viu que com operações de multiplicação e divisão seria, se a gente estivesse fazendo à mão, seria interessante transformar para polar, certo, pessoal? Então, com a calculadora fica mais direto realizar esse cálculo, certo? E aí a gente fez a operação da primeira parte de cima, como a calculadora está configurada para mostrar o resultado em polar, a gente tem aqui o resultado em polar, certo? Mas a gente pode converter, ó, configurar para ela mostrar o resultado em retangular também.
que aí fica esse aqui, ó, certo? E aí a gente vai fazer a divisão desse número aqui por esse, certo? Estou escrevendo a parte de baixo, que é uma soma, certo? Operações de subtração e soma seria mais fácil deixar de fato na forma retangular como a gente deixou aqui. Mas como a gente está utilizando a calculadora, então dá para fazer isso de uma forma direta e a gente acha o resultado de 9,412 mais 22,35i, certo? Que a gente representa aqui em circuitos esse i da parte imaginária por j, para não confundir com o i de corrente. Pronto. A unidade é ohms, certo? E aí a gente vai calcular a tensão de Thevenin, o valor da fonte de tensão de Thevenin para o nosso circuito que a gente quer achar simplificado, que corresponde ao valor da tensão nesses terminais aqui da carga, certo, pessoal? Então a gente consegue vislumbrar, visualizar que isso aqui é um divisor de tensão. Ó. Pela segunda lei de Kirchhoff, essa tensão aqui é dividida entre essas impedâncias. Então qual o valor da tensão aqui? A gente acha por divisor de tensão, que vai ser J20 sobre a soma das impedâncias vezes a tensão de entrada, 150 fase 30 graus. E aí eu vou também utilizar aqui a calculadora, certo? Cortou um pouquinho, mas vai dar para vocês acompanharem o cálculo. Vamos lá, eu estou configurando aqui para ver se tá tudo certinho no menu, certo? Então fica 20i vezes 150 fase 30. Observe que eu sempre é importante vocês separarem aqui o número com parênteses, para não ocorrer nenhum erro de prioridade no cálculo, certo? Então a gente achou aqui um valor e a gente vai estar na forma retangular o resultado e a gente vai fazer a divisão por essa soma aqui de baixo. Mesmo estando na forma retangular, como a gente utiliza a calculadora, a gente consegue fazer, certo? Então, estou digitando aqui 20i mais 40 menos menos 30 e menos 30 aí, certo? Pessoal, é igual, aí a gente achou um valor aqui na forma retangular, estou transformando aqui para a forma polar, certo? Fica 72,76 a magnitude, fase 134,04, certo? Então, estamos escrevendo aqui. E aí, pessoal, lembrando que a gente quer achar o valor de RL para máxima condição, para a condição de máxima transferência de potência, certo? E para se fosse ZDL aqui, a gente faria ZDL igual ao conjugado complexo aqui da impedância de Thevenin. Mas aqui a questão não traz ZDL, ele traz RDL. Então a gente calcula por meio dessa outra equação. Nesse caso, a gente vai ter a máxima transferência de potência. Quando a gente tem aqui uma carga puramente resistiva, a gente vai ter a máxima transferência de potência
quando RL é igual ao módulo da impedância de Thevenin que a gente achou aqui. Então a gente está calculando o módulo da impedância de Thevenin e a gente acha que RL é igual a 24,25 ohms. Então, se a gente tivesse um resistor aí de 24,25 ohms, a gente teria máxima transferência de potência, certo? Então, a gente também quer achar o valor de potência, certo? O valor de potência média para esse circuito quando houver a máxima transferência de potência. Então, a gente precisa achar aqui os dados de os dados referentes à potência média, certo, pessoal? A gente tem um valor de R da resistência, então acho que é melhor a gente utilizar isso aqui e achar o valor de corrente, certo? A gente poderia também utilizar aqui essas outras formas para encontrar a potência média, mas essa aqui parece estar sendo mais direta, certo? Então, lembrando que o nosso circuito simplificado é a fonte de tensão de Thevenin, a impedância de Thevenin e a resistência da carga, ou seja, a gente consegue representar isso aqui tudo por isso aqui. Então, aqui ó, a gente tem um circuito simplificado no qual a gente consegue identificar o valor de corrente nesse circuito, o valor de corrente que passa por essa carga, para a gente poder, de forma seguinte, achar o valor de potência média ou potência real. Então, a gente tem que a corrente aqui vai ser igual a tensão com tensão de Thevenin dividido pela impedância total, que é a impedância de Thevenin mais R de L, certo? Então, aqui a gente vai ter a soma disso aqui, vai ser 24,25 mais 9,412, dá 33,66 mais 22,35J, já que a parte imaginária não se altera. A gente só está somando aqui R de L com Z de TH, certo? E aí a gente acha o valor de corrente de 1,8, fase 100,42 graus, ampere, certo? Então a gente quer achar a nossa potência média. E a gente pode achar de acordo com essas fórmulas aqui, com uma dessas fórmulas, e a gente escolheu essa porque a gente já tem o valor de resistência e a gente achou aqui o valor de corrente, o valor de amplitude de corrente, certo? Se a gente quisesse utilizar essa, a gente precisaria calcular a tensão aqui sobre R de L, certo? Seria mais uma operação a ser realizada. Então, a gente utilizou essa operação aqui, certo? Para achar o valor de potência média ou potência real consumida, absorvida pelo resistor, que dá 39,29 watts, certo? Então, a gente lembra que o cosseno aqui é 1, porque a gente tem cosseno de 0 é 1. A gente, para um circuito puramente resistivo, que a gente tem uma carga puramente resistiva, a gente tem que a tensão e a corrente estão em fase, pessoal. Então a gente achou o nosso valor aqui de potência média absorvida na condição de máxima transferência de potência, quando a gente achou o valor de 24,25 ohms para que aconteça isso, certo? Então, pessoal, nessa análise de potência em circuitos alternados, que é o tópico aqui dessa videoaula, a gente até agora viu potência instantânea e potência média. E a gente viu que o estudo da potência instantânea foi fundamental para a gente entender depois como a gente calcula o valor de potência média. Lembrando, pessoal, que a média de um sinal alternado de tensão elétrica ou corrente elétrica, como por exemplo este sinal aqui, é zero. É isto porque quando a gente calcula a média dentro do período, certo? Desse sinal alternado, a gente soma um semiciclo positivo com um semiciclo negativo
totalizando zero. Lembrando que para calcular a potência média, a gente vai seguir essa fórmula aqui, certo? Então, para a potência média, a gente tem um valor diferente de zero, certo? A gente viu que a gente pode representar um sinal de tensão senoidal ou corrente senoidal por meio dos fasores, certo? A gente traz então as informações de amplitude e fase desses sinais senoidais. Mas como é que a gente poderia representar esses sinais senoidais? É por meio de um valor. Dado que todo e qualquer sinal senoidal ele varia no tempo e ele tem média zero. Como é que a gente poderia diferenciar um sinal do outro? A gente faz isso por meio do conceito de eficácia de um sinal senoidal ou do seu valor RMS. Por exemplo, a gente tem de forma usual, chegando nas nossas tomadas elétricas, né, de residências, indústrias, é um sinal de 220 volts. Então, o que significa esse valor de 220, professor? Já que você falou que todo e qualquer sinal senoidal, ele varia no tempo, né? De acordo com a senoide, né? De acordo com a função senoidal, e também a sua média é zero. Então, como é que a gente chega nesse valor de 220? A gente chega nesse valor justamente por meio desse conceito de eficácia, que a gente pode aplicar tanto ao sinal de corrente alternado, certo? Quando, quanto de tensão alternada, certo? Então, aqui, para uma corrente periódica senoidal, a gente tem que o valor eficaz é, o valor, seria o valor de corrente CC que liberaria a mesma potência média, certo? Para um resistor que a corrente periódica ou senoidal, certo? Para esse circuito CC, a gente quer encontrar um valor de corrente CC, certo? Que vai ser a corrente eficaz desse circuito alternado. Isto porque a potência consumida aqui nesse circuito referente a essa corrente contínua é igual à potência média consumida nesse circuito aqui referente a essa corrente alternada, certo? Então quando a gente iguala aqui as duas potências, certo? A gente chega numa expressão no qual a gente pode encontrar o valor eficaz, isto é, seria o valor de corrente CC que liberaria a mesma potência, certo, para um resistor que a corrente periódica, certo? E a gente vê que essa relação ela se dá pela raiz da média do quadrado do sinal periódico. Caso se faça as potências em função da tensão, a gente encontra de forma similar é, o valor eficaz, certo? Aquele valor CC em função dos dados aqui da senoide, certo? Portanto, o valor eficaz é conhecido como raiz do valor médio quadrático, certo? Ou ainda do inglês root mean square, ou por isso que a gente chama de valor RMS, certo? Então a gente pode reescrever essas correntes e tensões eficazes para os circuitos alternados como IRMS e VRMS. A gente falou de sinais de tensão e corrente, mas a gente pode generalizar essa relação para qualquer outro sinal periódico, isto é, calcular o valor eficaz para um sinal periódico, certo? Utilizando aqui essa raiz média quadrática. Então, o valor eficaz de um sinal periódico é a raiz, certo? A raiz do valor médio quadrático, certo? Para uma senoide, certo?
o valor eficaz, o RMS, a gente pode encontrar fazendo essa raiz média quadrática e a gente vai achar essa relação simplificada entre valor de corrente RMS, valor RMS de corrente e o seu valor de amplitude de corrente, certo? Então a gente tem essa relação. De forma similar, a gente faz para a tensão. A gente tem que o valor eficaz, ou o valor RMS de um sinal senoidal de tensão vai ser igual ao valor da sua amplitude, certo? Dividido por raiz de 2. A gente pode reescrever a potência média em função dos valores RMS, certo? A gente tem aqui a fórmula de potência média que a gente viu anteriormente, certo? E aqui a gente tem que raiz de 2 vezes 2 é igual a 2, então fazendo o caminho inverso a gente chega aqui e a gente lembra que Vm sobre raiz de 2 é igual o valor eficaz da tensão senoidal, certo? E I sobre raiz de 2 é igual ao IRMS, certo? De modo similar, a potência média absorvida por um resistor R na equação pode ser escrito dessa maneira. A gente já tinha visto essa fórmula de potência anteriormente para o resistor, certo? Então aqui a gente tem outras considerações acerca do valor RMS ou eficaz. Quando uma tensão ou uma corrente senoidal é especificada, normalmente ela é expressa em termos de seu valor máximo ou de seu valor RMS, já que o valor médio é zero, certo? A indústria do setor de energia elétrica normalmente especifica em termos de seus valores RMS, certo? E não em termos de seus valores de pico. Em análise de potência, é conveniente expressar tensão e corrente em seus valores RMS. Da mesma forma, os voltímetros e os amperímetros analógicos são projetados para mostrarem diretamente o valor RMS da tensão e da corrente, respectivamente.